Olá para vocês, eu sou Érica Lima, estou de volta no nosso debate político e nós vamos falar sobre esses últimos momentos que a gente vem vivendo na história do Brasil, que foi as invasões em Brasília. E hoje a gente tem a presença de uma pessoa importante que inclusive sabe tudo de bastidores, Anne Moura. E você vai conhecer um pouco mais sobre a Anne aqui com a gente no Convergente. Já vou acenar para a Anne, assinando para as pessoas que estão assistindo e vou convidar a Anne para participar com a gente. Já mandei o convite para a Anne. Oi, tudo bem, Anne? Pronto. Olá, tudo bem? Aqui de novo, agora virtualmente. E aí, feliz 2023. Faz tempo que a gente não se falava, né? É verdade. Feliz 2023, que eu seja um ano de muita esperança para todos nós. Ó, ontem fiquei ligadinha nas suas lives. A gente teve uma manifestação aqui no Largo, né? São Sebastião, justamente falando sobre as manifestações que ocorreram ao longo de outubro nos QGs e que resultou na invasão que ocorreu em Brasília. E hoje o tema é esse. E aí a gente gostaria muito de ter uma conversa, né? Tranquila, uma conversa onde a gente possa explorar sobre isso e levar esclarecimentos à população. E aí, pessoa melhor, eu digo, vou chamar uma manauara amazonense que representa a gente lá em Brasília, que vai falar um pouco, antes de mais nada, do cargo que ela está exercendo. Olha, mana, nem deu tempo de comemorar a vitória, né? Logo o povo subiu a rampa ali, que foi primeiro falar disso, desse evento tão bonito. Eu estava lá, acompanhei tudo, foi um momento assim. Você sabe que eu me dei conta estando lá, né? A gente participei da campanha, tive bebê, fui tudo ao mesmo tempo, mas somente lá, assim, ao lado da rampa, vendo o povo subindo de fato a rampa, dizendo, nossa, nós de fato ganhamos o governo. E aí, tendo essas notícias tão tristes agora, recentemente, com esse ato terrorista, e aí a gente nem dá tempo de descansar. Ontem a gente já estava no ato, e em todo o país foi convocado pela nossa presidenta, pela Frente Brasil Popular, pelos partidos, para dizer mais uma vez que é preciso respeitar o resultado das urnas e que nós não vamos deixar que isso afete a democracia. E nós tivemos vários episódios ali de solidariedade nesse último tempo, não deu tempo nem de comemorar, a gente tinha que comemorar pelo menos 10, 15 dias, nem deu tempo para isso. Foi tudo, essa situação tem acontecido tudo ao mesmo tempo, embora a gente já tivesse anunciado esses acampamentos em frente aos espaços militares, a gente já vinha falando sobre isso era uma tragédia anunciada. E com toda certeza agora, com o resultado de ontem, acho que a gente pode respirar fundo de que vai ser possível sim garantir a democracia. Vamos aí falar com as pessoas que estão acompanhando a gente para entender bem, né, a sua posição. Você que é petista, né, participa da Nacional, já é uma militante, você veio e concorreu para o cargo de governo do estado do Amazonas, junto com o Eduardo Braga. Foi uma caminhada, uma trajetória, mulher, estava grávida, né, pariu nesse meio tempo e o governo Lula ganhou. É um outro cenário. E a gente publicou também pelo Convergente que você, né, assumiu uma pasta, né? Então, eu fui, a princípio, estava com o nome colocado ali para ser ministra das Mulheres, e mais uma vez o presidente Lula, que tem sido um fiel companheiro e um orientador sempre, o nosso principal líder do partido, junto com a presidenta Gleisi, ele tomou uma decisão. Ele quer muito que o partido esteja forte nesse processo de governo. E assim como ele decidiu que a presidenta Gleisi ficaria no partido, ele também me deu uma missão, a missão de continuar o que está sendo construído aqui no estado do Amazonas. Então, eu, por um lado, fiquei triste de não poder ir compor esse governo que é tão histórico, mas foi uma grande
grande companheira minha, que é a Cida Gonçalves, que também é do PT, mas recebi a missão de continuar essa trajetória que a gente está só começando aqui no nosso estado. Recebi muitos elogios dele, né? Ele perguntou, quando ele deu de cara comigo, ele perguntou logo da barriga. E a barriga aí? A barriga agora está aqui, eu mostrei a foto para ele. Agora está esse menino aqui que já está. Na época que eu estava em Brasília, ele estava com 2 meses, agora já está com 3. Então, eu recebi essa missão. É claro que a nossa tarefa, enquanto partido político, que eu continuo cuidando das mulheres do PT, mas como membro da direção nacional do PT, ali ao lado da Gleisi, trabalhando nesse processo de composição, de fortalecimento do governo. Então, sigo nessa tarefa dentro do partido e pensando sempre o melhor aqui para o nosso estado. Eu ficarei lado a lado nessa articulação para trazer o melhor possível para o nosso estado. Eu acho interessante trazer a sua fala para você explicar como é que foi, né, esse caminho, essas discussões, essas tomadas de decisão. E, é claro, quem está dentro está sabendo como vocês estão se organizando, porque o cenário que foi pego não é um cenário fácil, né? E aí, vamos agora também falar agora sobre o dia 8, num domingo. Ninguém esperava, porém, em grupos bolsonaristas, porém, né, em vários tipos de publicação nas redes sociais, isso já estava sendo anunciado. E aí, você de dentro do partido, e conversando também com a Nacional, e tendo essa articulação com toda a equipe do Lula, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre esses bastidores, né? Você foi pega também de surpresa? Porque uma coisa que chamou muita atenção, principalmente na declaração do ministro da Segurança, é que o Flávio Dino, ele disse que eles não imaginavam que isso ia acontecer. Ele inclusive teve a notícia através dos veículos de notícia nacionais, e ele falou que ele achava que o acordo ia permanecer, os diálogos iam permanecer, tanto que a posse ela aconteceu dentro, né, do que foi esperado, não houve nenhum tipo de manifestação ou de uma situação maior que essa. Então, a gente começa por aí. Nós acabamos de fazer uma grande festa da posse, a festa da vitória, com o presidente Lula, com toda a segurança, com milhares de pessoas ocupando a esplanada. E é claro que tinha um acampamento ali de quem não estava contente ou quem não respeitou o resultado, mas aquilo tudo ali dentro das normas, com toda a segurança, com tudo aquilo. Acho que a fala do nosso ministro, Flávio Dino, vai muito nesse sentido, porque tinha ali uma pactuação com o próprio governo, das áreas, da segurança, cada um cumprindo o seu papel. Veja bem, nós ganhamos o governo federal, mas a gente respeita cada estado. Não é porque não apoiou o presidente Lula, ou apoiou, não é por isso, é que cada governador, independente do partido político, precisa cumprir o seu papel com a segurança pública, cumprir seu papel com a ordem pública, e não foi o que aconteceu. O governador, que é uma das medidas que foram tomadas imediatamente de afastamento, ele sabia do que estava acontecendo, as forças armadas lá, a polícia militar, tem várias fotos que eles estavam tranquilos. Eles não ajudaram a impedir. O efetivo policial que estava lá era muito menor do que o que tinha na posse. Agora, veja bem, começaram a chegar os ônibus, começaram a chegar nos hotéis. Se a gente está falando de democracia também entre os poderes, o governo federal também precisa respeitar o governo do estado. Imagina se é daqui do estado, como que acontece? Tem que respeitar o governador, é a posição dele. Por isso que ele foi responsabilizado, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele poderia sim ter emitido um alerta para ser tomadas providências, mas não foi isso que aconteceu. E é claro que é importante fazer essa avaliação como um todo, mas fazer uma avaliação também de que, na minha opinião, nós achamos que seria respeitado esse processo democrático dos dois governos, mas isso acende um alerta que é também aquilo que a gente já vinha denunciando.
o bolsonarismo, ele não é só aquele de espalhar fake news. Ele é aquele que foi representado no dia 8, da destruição, da falta do diálogo, da falta da intolerância. E se eles estivessem armados, seriam pior ainda. Agora, eles destruíram absolutamente tudo. Esse tipo de coisa é o que a gente vem denunciando ao longo desses anos, porque eles nunca querem diálogo. E o presidente Lula falou uma coisa muito interessante. Nós perdemos várias eleições. E nenhuma delas nós fizemos isso. Nós somos acostumados a ter ato público. Eu, então, faço ato desde o movimento estudantil. Nunca foi feito dessa forma. Nós nunca precisamos invadir absolutamente nada. Já teve ocupação de universidade, ocupação não sei do que, já teve, mas nunca foi para quebrar nada. E o que mostra no dia 8 é exatamente isso, a demonstração do perfil que eles querem falar. Porque, veja bem, quem perde a eleição pode fazer oposição. Pode fazer manifestação. Tem esse direito, inclusive, porque para você governar um país, governar um estado, uma cidade, é importante ter a divergência para que você, inclusive, acerte. Mas não é o intuito deles. E ficou muito claro que o que eles querem, de fato, é instalar um terrorismo, é tentar um golpe. Olha os vídeos, as mulheres, os homens dizendo: a gente esperava que os militares ficassem do nosso lado e tal. Aonde que foi falado sobre isso? Aonde que foi dito? Não. Foi estimulado. E foi estimulado, é importante registrar aqui, nesse espaço aqui que trata muito de política, que isso foi germinado, né? Que isso foi conduzido também pelo ex-presidente que saiu, Bolsonaro. Isso, ele ter ficado calado, ele não ter passado a faixa para o presidente Lula, ele não ter feito imediatamente uma demonstração para acabar com tudo. Isso estava muito claro, que quando você não tem uma posição muito firme, significa que todo mundo pode fazer o que quer. E, para mim, na minha opinião, é mais ou menos isso que ele queria mesmo. E ele chegou a dar exemplos de que isso poderia acontecer como aconteceu nos Estados Unidos. E eu espero, eu sinceramente espero que a população acorde. Veja, e eu acho que ontem a demonstração, viu? Ontem a demonstração de todos os governadores, independente de quem apoiou o Lula ou não, mais os outros poderes, o STF, o TSE, todos eles lá juntos, descendo a rampa, indo até o STF, é a demonstração de que nós queremos fazer esse governo com democracia. Não é quebrando nada, não é fazendo dessa forma, não é tentando colocar pânico, medo nas pessoas. Olha, sabe uma coisa que me deixou muito triste vendo? O vídeo dos trabalhadores, das trabalhadoras limpando. Porque no final das contas, eu não acho que essas pessoas tinham que ser presas, não. Elas tinham que ser obrigadas a ir limpar. Tinha que pegar, botar a polícia do lado e dizer: limpa aquilo que vocês destruíram, porque não só a conta fica para o trabalhador para pagar a destruição que foi feita, como fica o serviço também. Mas enfim, já é minha revolta tão grande ver uma mulher negra fazendo depoimento que 30 anos que ela cuida do Palácio do Planalto ali, ela nunca passou por isso. É triste. A gente viu aqui, depois desse episódio, que o presidente Lula, né, decretou no domingo ainda um decreto, e aí ele nomeou o Ricardo Garcia Capelli como novo responsável pela segurança pública na capital. Vamos falar Sim. agora sobre o Distrito Federal. A gente sabe que os estados, eles têm autonomia, né? A gente trabalha num governo descentralizado, municípios, né, estado e a federação. Mas quando a gente fala sobre governo federal, a gente fala sobre Distrito Federal, nesse caso, e com tudo que já estava acontecendo, os ânimos, é claro que existia acordo, estava tendo diálogo, mas ficou muito claro e evidente, e é isso, está passando por investigação, e a gente não pode também afirmar, mas a gente traz a indagação para quem está assistindo a gente, a ineficiência proposital da polícia militar, né? Que até agora não trouxe um devido esclarecimento. Aí você falou que compete ao governo, que foi por isso a medida de, né, trazer a situação para o governador de Brasília, que ficou. Mas aí eu pergunto, a partir do momento que uma agência, ela já sinaliza, a Agência de Investigação Nacional, ela sinaliza, né, antecipadamente, isso não chegou até o presidente Lula, isso não chegou até o ministro?
Então, é isso que eu gostaria de saber. Como foi esse momento? Você, de bastidores, tu ouviu alguma coisa sobre isso? Olha, chegou e estava chegando desde antes da posse, tá? O tempo todo nós sabíamos que a reação seria não vão aceitar o resultado, isso estava muito claro. O Bolsonaro falou em várias entrevistas, botou em questionamento as urnas, botou em questionamento se o voto valeria ou não. Ele tentou, o partido dele tentou colocar de novo uma recontagem de votos, então a gente sabia que isso podia acontecer, estava sendo anunciado. Eu não sei te dizer, porque, enfim, isso é muito do bastidor mesmo, o que foi dado de fato de informação. Mas acho que nós acreditamos na boa-fé. E isso para mim está muito claro. Nós acreditamos. E como é que o governador do estado vai, diz que está tudo bem, que tem policiamento, que está tudo ok? Nós vamos dizer o quê? Que é mentira? Não tem como dizer isso. E é claro que a gente não fez. Eu vou dizer aqui uma coisa, até podendo depois ser chamada a atenção. Nós não terminamos a transição do governo, ainda está cheio de bolsonarista dentro do governo. Nós estamos nomeando agora o primeiro e segundo escalão. Ainda falta o terceiro escalão lá em Brasília, para depois chegar nos estados. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser retirada desse governo. Então, E tem muitas gente informações foram lá de e dentro, tem né? informações que saíram de dentro, que deram informações, inclusive, trocadas. Eu não subestimo absolutamente nada, nem ninguém, nem a capacidade desses caras fazerem isso. Então, eu acho que teve todos esses elementos e a gente não fez a transição inteira, porque foi demitido muita gente, mas a gente ainda está no processo de transição. Tem servidores e acreditam nessa tese também. Então, você não sabe, no coração de ninguém, a gente não sabe o que a pessoa pensa, o que ela acredita. Entra governo, sai governo, tem pessoas que até mudam. Ah, não, agora eu acredito nesse governo. Não, agora eu acredito nesse governo. Mas tem pessoas que têm essa força muito ideológica mesmo, que pode, inclusive, ter dado informações e que a gente, eu vou te dizer, vai ter que buscar muito para descobrir. Agora, a população, e eu quero aproveitar esse espaço aqui, a população tem nos ajudado muito a denunciar, a identificar. Ajude, vocês conhecem alguém que foi do Amazonas ou que ajudou a financiar? Denuncie no Ministério da Justiça, porque isso é muito importante a gente identificar, porque não tem a ver com reconhecer ou não o resultado eleitoral. Tem a ver agora com o que fizeram, destruir o patrimônio público, quebraram tudo, tem cenas horríveis, coisas, patrimônios, desde a da Primeira República, na época que começou, a coisa que eu fiquei mais impactada foi o original da Constituição, que eles pegaram e ficaram, né, balançando, enfim. É muito triste de ver uma realidade que nem essa e a falta de condição mesmo de fazer oposição. É quando você perde o diálogo, quando você não consegue fazer isso, aí você parte para esse tipo de coisa. E é triste, muito triste de ver. Aqui no estado do Amazonas, depois dessa invasão que ocorreu em Brasília, houve o que eles chamam de monitoramento, né, da manifestação, e aí eles montaram um comitê, e aí foi feita a retirada aqui do QG em frente ao CMA. Quando a gente foi acompanhando, a gente viu que foi pacífico dentro, né, comparando de outras retiradas, né, desses manifestantes bolsonaristas. E aí eu vejo que passei lá na frente, está com um carro de polícia para justamente as pessoas não retornarem, que inclusive é aqui mesmo no Convergente, nas nossas publicações de redes sociais, as pessoas foram e colocaram assim, amanhã a gente está lá de novo. Então, assim, como é que você, sendo do partido, né, tendo essa visão, como é que tu avalia também a posição do ministro da Segurança? Você acha Olha, que ele deveria ter sido mais incisivo? Você acha que ele está numa tomada de decisão tranquila? eu acho que quando a gente chega no governo assim, tem medidas que elas são gradativas. Primeiro é importante ressaltar aqui que nós pegamos o governo com muito problema. Temos o relatório aí da transição do governo que a gente tem compartilhado amplamente. O presidente Lula fez esse pedido. Eu fui do grupo de transição do governo.
E no encerramento, o que mais o Lula pediu e o Alckmin é que a gente pudesse divulgar amplamente o relatório de transição para saber todos os problemas e como a gente encontrou o país. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tem um problema e acham que o problema foi nosso, e não é. A gente já pegou o país dessa forma. Então, eu acho que também é uma postura do próprio Lula ir devagar e com as medidas, né? Passo a passo agora. Desse caso, desses acampamentos, eu acho que nós, não só nós, mas acho que faltou governos, faltou mais, né, agilidade. Nós esperamos. Mas é isso, é andando com o carro, trocando a roda e fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque você tira aqui, pelo menos no estado. Teve denúncia de incômodo, de importunação das pessoas, teve várias queixas aí, até de quebrar carro. Tem uma amiga que passou, que estava de vermelho, passou com o carro dela foi quebrado. Bom, Tem outros casos assim. Então, peraí, foi. O tempo todo estava a tragédia anunciada. Agora, eu espero que aqui no estado, o governador e o prefeito vejam isso, porque eles não podem olhar para o cenário nacional achando que esse ovo da serpente que tem aqui no estado não pode acontecer com eles, porque pode. Na medida em que o povo concordar esse tipo de coisa, se não concordar, pode chegar a esse tipo de situação. E eu espero que esse seja um recado. A gente tem que combater logo de frente para que isso não aconteça. Eu repito, não é que as pessoas não têm o direito a fazer oposição. Todas têm o direito a fazer oposição. Eu mesmo tenho inúmeras divergências, porém é possível fazer isso sem destruir o patrimônio público e sem ultrapassar nenhum nível de violência. aqui a gente postou no Convergente uma matéria sobre políticos bolsonaristas do estado do Amazonas que repudiaram os atos terroristas ocorridos por Brasília por apoiadores radicais do ex-presidente. Dentre esses políticos, a gente tem o deputado federal Alberto Neto, que inclusive foi reeleito, Silas Câmara, deputada estadual eleita Débora Menezes, Coronel Menezes, Capitão Carpê, também muito conhecido nas redes sociais, e que se manifestaram contra. Porém, em parênteses, inclusive agora, né, que hoje saiu na rede social do Capitão Alberto Neto, é uma declaração dele justificando os atos e colocando de que a culpa é de quem? Ele fez uma pergunta, porque ele diz que a partir do momento que as agências já apontavam, né, que pode ocorrer uma situação como que ocorreu no dia 8, ele coloca como se o governo não tivesse tomado as devidas medidas. Então, dentro dos grupos bolsonaristas também, eles acusam o que eles colocam como chamado infiltrados. O que seriam os infiltrados? Seriam os petistas que estariam de camisa verde e amarela dentro de Brasília e que eles que fizeram toda essa barbárie, né, em Brasília. Como é que você entende isso? Olha, é justificar o injustificável, né? Eu fico surpresa. Eu até participei de um debate outro dia com o capitão Alberto Neto e nós tínhamos, em um determinado momento, a mesma opinião, que não dá para quebrar nada, que tem que respeitar o patrimônio Ele público, que tem que ter colocou liberdade de isso, expressão. só que ele justamente ele indaga por quê, né? Por que aconteceu? Por que não fizeram algo a mais? E aí, seguidores dele e Aí ele tem grupos que perguntar para o bolsonaristas se governador, colocam. de fato. Não, ele tem que perguntar para o governador do DF, que está comprovadamente provado o porquê que ele não fez. Agora, se tem gente filtrada, se foi feito de propósito, então denunciem. Mostra quem foi que fez, porque também fica muito fácil querer justificar o justificável para poder falar para a torcida, sabe? Nós não estamos falando de torcida, gente, nós estamos falando do patrimônio público. E se tem pessoas que foram infiltradas, que eles sabem, então tem que denunciar, cadê o nome? Porque a gente está dando nome. Está dando o nome de quem estava liderando essa manifestação, está dando o nome de quem estava financiando. Tem várias fotos de militares, de parlamentares, de servidores. A gente está denunciando quem é. Então, eu acho que assim, é muito jogar para a torcida. Eles não podem perder aquilo que eles organizaram. Porque sabe o que acontece? Assim, eu sou totalmente a favor que a gente tenha opiniões diferentes, que cada um fale da maneira que queira para sua torcida, para o seu pessoal. Agora, tem que ter responsabilidade com isso também, porque depois não dá para jogar para a galera, dizer, fizeram, nós não temos nada a ver com isso. Até outro dia estava todo mundo de verde e amarelo, então peraí.
tem responsabilidade sim, e quem ficar desse lado ou tentando se justificar está a favor do terrorismo, está a favor do golpismo e está contra a democracia. Essa é a verdade dos fatos. Aqui numa publicação, por exemplo, do Alberto Neto, ele repudia o episódio que aconteceu, lamentável em Brasília. Mas ele diz assim, que entretanto as manifestações devem ser pacíficas e é preciso intensificar as cobranças, principalmente ao Senado Federal, para trazer a harmonia dos poderes que foi quebrada por alguns ministros do STF. Então, como é que você compreende essa fala dele nas redes sociais? Olha, eu participei do debate com ele e ele falava isso o tempo todo, né? Que o STF dá interferência, não sei o quê. Ele quer falar de uma coisa que, se a gente for de fato aprofundar, nunca antes da história desse país se usou tanto poder público para tentar garantir uma reeleição de um presidente. Foi para a mídia nacional a compra de votos, como eles estavam fazendo. Então, assim, não tem muita moral para vir questionar esse fato, porque a gente sabe muito bem quais foram os meios, né, que foram colocados para tentar garantir essa reeleição. Impediram o ônibus de chegar para a votação, tentaram fechar estradas, a PRF. Olha, se for atrás, a gente vai descobrir muita coisa mesmo. Se for falar de interferência, nós vamos descobrir muito mais, sem contar aqui no Estado, que também aconteceu muita coisa, mas do governo federal, sem dúvida. Teve muita interferência. Ele não é a melhor pessoa para falar sobre isso aí. E eu continuo dizendo, não dá para justificar um erro tentando apontar um outro erro. É um fato, quebraram tudo, fizeram terrorismo, botaram a bunda para fora. Isso não pode ser tratado com naturalidade, gente, não pode. Quebraram um patrimônio histórico, inclusive, que tem, que está guardado e preservado há anos. Por quê? Por que fazer isso? Só porque eles são contra, que perderam a eleição? Eu reafirmo aqui, mana, nesse espaço, nós perdemos várias eleições. Eu mesmo, o senador Eduardo, nós perdemos a eleição aqui. No mesmo dia a gente fez um vídeo, parabenizou o governador Wilson Lima e vida que segue. A nossa opinião de oposição vai estar para a sociedade. A gente não precisa ir lá, incentivar, vamos juntar todo mundo, vamos quebrar tudo. Porque se a gente fizesse isso, principalmente com as pessoas que perderam parentes na Covid. Se a gente chama essa turma, vamos se juntar aqui, vamos lá na frente do governo. Tu não acha que ia juntar umas 100 pessoas? Juntava. Mas não é assim que a gente questiona o governo. Não é assim que faz oposição. Nós podemos ter ato, podemos fazer a nossa manifestação, mas não precisa quebrar nada. Não precisa fazer esse tipo de coisa, porque quem paga é o trabalhador. Quem acha que quem vai pagar é o Lula, está errado. Quem vai pagar é o bolso do trabalhador. E é isso que a gente precisa entender. Todos nós. Então, uma coisa ela não justifica a outra. Aqui tem uma outra publicação também da Débora Menezes, deputada estadual eleita, filha do Coronel Menezes, né, principal apoiador aqui no estado do Amazonas do presidente Bolsonaro. Ela publicou nas redes sociais que todo o poder emana do povo. Hoje o Brasil tomou o Congresso Nacional usando as cores da nossa bandeira, Deus, Pátria e Família. É o lema que a nação abraçou e jamais vai abandonar. Mas deixo claro que os protestos devem ser pacíficos e ordeiros, respeitando o patrimônio público e as instituições. Deixo o meu repúdio a todo ato de vandalismo. Olha, se for para ser patriota quebrando o Estado brasileiro, então eu não sei de que patriotismo nós estamos falando. Família, então, com o pessoal com a bunda para fora, nem sei. É muito difícil. E ocupar por ocupar, para quebrar tudo, uma coisa é ocupar, tá? Eu vim do movimento estudantil, já participei de espaços de militância em que ocupava, em que ia lá, fazia debate, fui dirigente do movimento estudantil, fui da juventude, nunca precisou quebrar nada, a gente sempre foi atendido, inclusive para governos de extrema direita, não só aqui no Amazonas, não. Em outros lugares no país, eu sempre tive nessas manifestações e nunca precisou fazer esse tipo de coisa que eles fizeram. É justificar o injustificável. E é aquilo que eu disse, eles estão tentando falar para a torcida. Não, gente, não pode quebrar, não pode não sei o quê. Mas continua ou financiando por trás ou alimentando esse tipo de coisa. Acho que quem perde tem que dizer: nós reconhecemos o resultado da eleição, boa sorte, espero que faça um bom governo, porque não é... O governo é para o país, é para o povo, não é para A e para B, não, é para o povo.
E o que que tem a ver, eu continuo dizendo, o que que tem a ver o patrimônio público, as coisas quebrar, vai mudar, vai trazer o Bolsonaro de volta, quebrar a vidraça toda do palácio. Eu estava lá outro dia, um lugar bonito, tudo bem, com uma carga, uma energia ainda muito pesada do ex-presidente, mas um lugar bonito, sabe? Com um espelho d'água, um negócio bacana, bem limpinho, bem organizado, coisas de séculos passados ali preservado. E de repente a gente vê as imagens tudo quebrado, eles indo de porta em porta, quebrando. Nossa, eu não tem nada que justifique isso, não. É um ataque à democracia e eu repito, é terrorista, é golpista e são contra a democracia com toda certeza. Vamos falar agora de Brasília, né? Esse novo governo. Você que faz parte, que acompanhou todo o processo, né? Principalmente que já estava há bastante tempo, é alinhada com o governo do PT, que faz parte do PT. Como é que você pensa hoje, na tua opinião, que tem que ser colocado como uma intervenção para que outros episódios não possam acontecer? Lembra que a gente estava falando que a gente sabe que o governo do estado ele tem autonomia, mas a gente está falando de Brasília, né? O coração pulsante da política do Brasil. E existe legislações específicas em Brasília, diferenciadas de outros estados. E já está se discutindo, principalmente, uma legislação de segurança pública nacional em Brasília. Como é que você pensa sobre isso? Qual é a tua ideia? E o que você concorda sobre isso? Olha, eu sempre falei aqui na eleição e ainda conversando com as pessoas que para melhorar a segurança pública precisa ter um pacto entre os governos para conseguir melhorar a questão da segurança pública e ela no seu aspecto geral. E agora, diante do que aconteceu, mais ainda. É claro que no Distrito Federal tem essa questão específica porque é a capital do país, é onde está ali o poder, o governo, tudo isso, e vai precisar ser olhado com olhos de muita atenção. Porque aquilo que aconteceu ali pode voltar a acontecer. Se foi possível, foi com a permissão de quem? Então é preciso ter um olhar mais delicado, mais atento no que vai ser feito. E com toda certeza, o nosso ministro Flávio Dino, com todos os outros companheiros e o próprio Lula, que está na linha de frente disso, não deixará acontecer. Tenho certeza disso. O presidente Lula ele declarou que não vai ter de novo golpe. E aí a gente viu esse atentado né, contra Brasília. E aí eu estou pensando assim, isso repetiu o que aconteceu também nos Estados Unidos. A gente acompanhou, né? Mas tá ouvindo? Tem uma oscilação na internet? Começou a chover, mano, em Manaus. Começou a chover. Então Já era. Brasília, lá nos Estados Unidos, eles conseguiram chegar até um determinado local, né? Não conseguiram fazer a ocupação dos poderes. Aqui fizeram a ocupação dos três poderes, né? Pois é. E aí eu fico colocando aqui essa questão do golpe. Como é que você analisa hoje a relação do que já foi colocado o novo comandante né, do Exército? O ministro da Justiça já foi tomado essas decisões, mas como é que você pensa hoje a relação do Exército né, alinhada com o governo federal? Olha, mano, eu não acredito que todo mundo. Essa é uma coisa que as pessoas tentam generalizar. Em todo lugar tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Eu nunca gostei de generalizar. As Forças Armadas estão do lado do Bolsonaro. Eu nunca gostei de tratar desse jeito. Então, a polícia militar está toda do lado do Bolsonaro. Eu não generalizo, porque ali tem trabalhadores. E tem trabalhadores que têm suas opiniões e que muitas vezes são calados pelos seus superiores. Agora, eu acho que tem superior, sim, ao lado do Bolsonaro. Como ficou muito claro, o governo dele cheio de militares, cheio de general, cheio de não sei do quê, entendeu? Então, para mim, está muito claro que tem pessoas ali que apoiam tudo isso que aconteceu, inclusive que ficaram calados, mas tem outros que não. Então, eu acredito que a mudança ela pode ser para se reoxigenar. E olha, pelo que eu conheço das Forças Armadas, tem muita disciplina. Independente do governo, tem muita disciplina. Então, com toda certeza, eu acredito que pode haver de novo uma tranquilidade maior para conseguir tocar as coisas, enfim.
Acho que é possível, sim. Acho que tem que fazer as trocas que precisam ser feitas. E acho que é uma coisa que nos move desde a eleição é ter esperança. Esperança que pode melhorar, esperança que tudo pode mudar, e esperança que a gente pode fazer uma boa gestão. A gente agradece a sua participação, a sua grande contribuição. Quero dizer para você que a gente vai ter o nosso momento presencial, com certeza. Eu quero Ah, eu entender um vou. pouco, né, dessas mudanças que estão ocorrendo dentro do partido aqui no estado do Amazonas, essas articulações com a esquerda, né, com os outros partidos de esquerda e também com os partidos de direita, que é necessário para a gente poder pensar em políticas públicas. E eu quero falar com você sobre movimentos sociais, o movimento de mulheres. Ah, sim. Ah, tem muita coisa bacana aí. Eu tô me preparando. Eu não tive resguardo, né? Eu saí do, tive bebê, já fui pro segundo turno, depois eu já fui pro grupo de transição. Eu fico brincando que vou tirar meu resguardo ano que vem, quando eu tiver umas férias. Mas eu fui trabalhando já direto, tô com muita ideia legal, muita coisa para mulheres, assim, onde eu tenho ido, as mulheres. Eu fico brincando que quem teve voto não foi eu e nem o Eduardo, foi o Simão, porque todo mundo pergunta do bebê: cadê o bebê? Cadê o bebê? E ele Eu tá ia aqui, tá bem com perguntar três isso, meses. cadê o Simão? Ele tá aqui, tá com 3 meses, tá com a vozinha dele e com toda certeza será meu companheiro nessa caminhada aí, porque tem uma coisa mais do que nunca. Eu passei boa parte da minha vida lutando pela juventude. Depois vim para o espaço das mulheres e agora eu tenho convicção que, além de todas as frentes que eu vou atuar, uma delas será em defesa das mulheres, pelas condições de ter seu bebê, da questão da saúde, da questão da educação, da qualificação. Olha, tem muitas mulheres que precisam. Eu estou cheia de ideias e cheia de projeto para começar a construir aqui. O presidente Lula disse para mim: continue, Anne. Então, significa que eu estou fazendo algo bom aqui no nosso estado. Então, eu vou continuar, que é para dar orgulho para ele, para o nosso partido e para o povo do Amazonas também. Eu aproveito e deixo espaço para você falar com quem está assistindo a gente nessa live, que ela vai ser fruto também de uma matéria e ela vai estar também, né, acessível para todo mundo em todas as redes sociais do Convergente, YouTube, Facebook. E aí você deixar para as pessoas a sua reflexão sobre o dia 8, sobre essa grande, que a gente não vou falar de fatalidade, que pelo contrário, isso daí é criminoso, foi um ato terrorista. E aí eu gostaria de deixar o espaço para você. Então, companheiros, companheiras, todos que nos acompanham aqui, que sabem do nosso trabalho, nós ganhamos e já perdemos governos do nosso partido e nunca precisamos, e nunca foi preciso fazer esse tipo de oposição, sempre foi na defesa das nossas ideias. O que aconteceu nos deixou muito tristes, muito mesmo, não só porque é contra o nosso governo, mas é contra o patrimônio público e a forma com que foi feita. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo continua sendo de esperança. Esse foi um episódio que aconteceu, terrorista, golpista, mas que nós não vamos deixar isso continuar. E vai depender de cada um de nós, de defender a democracia e colocar de maneira transparente aquilo que aconteceu, sem passar pano para ninguém, sem tentar justificar o injustificável, garantindo que o governo eleito governe e que a gente tenha a democracia que faz bem a todos, a quem está na situação e a quem está na oposição também, porque só assim a gente consegue manter o equilíbrio das forças, o equilíbrio do nosso povo e garantir que esse governo faça o melhor possível por todos nós. Afinal de contas, a gente continua divergindo nas ideias, continua podendo ter opiniões diferentes, seja lá como for, mas tem que respeitar o resultado das urnas. Isso é pelo povo brasileiro e pela pátria, pela família e pela liberdade. É também por isso, mas acima de tudo, é pelo povo brasileiro. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Um grande beijo, obrigada aí pela essa oportunidade e conte comigo. Um beijo, Anne, dá um beijo no Simon e a gente se encontra em um outro momento para falar sobre essas pautas que a gente discutiu há pouco. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau.